Glória a Deus por nós estarmos hoje aqui na 34ª noite. Hoje é 4 de julho de 2025. Nós estamos aqui na sala da oração do nosso grupo Corrente de Oração. Nosso grupo é uma corrente de fé, de amor, de esperança. E hoje nós estamos numa caminhada de 52 noites. Hoje é a 34ª noite. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Nós estamos face a face com Deus porque Deus está olhando para mim e para você nessa noite. Aqui nesse texto que nós vamos meditar está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 12. Aí está escrito assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, olha lá, escreve: isto diz aquele que tem a espada de dois gumes, a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras, olha lá, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, olha lá, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, breve virei a ti, e contra eles, desculpa aí, batalharei, olha lá. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Hoje nós estamos aqui na sala da oração. Aqui tem uma palavra que eu quero dizer para você. As igrejas do livro do Apocalipse são igreja modelo. São igrejas que representam as últimas igrejas que tem na face da terra. O Senhor Jesus, ele elogiou a igreja de Pérgamo por permanecer fiel diante das perseguições. Olha lá, tem muita gente que não aguenta a perseguição, não aguenta passar pela prova, não aguenta quase qualquer coisinha, a pessoa já quer abandonar a igreja. Essa igreja aqui é uma tipologia da igreja que persevera em meio às perseguições. No entanto, aqui ele a repreendeu por causa do que está acontecendo muito nos nossos dias. Ele a repreendeu por causa das heresias que ali havia. Segundo entendemos, esta igreja era do imperador Constantino, que fez cessar a perseguição ao culto cristão com o Edito da Tolerância, em 313 d.C. Mais tarde, o cristianismo foi declarado a religião oficial no Império por Teodócio. No entanto, a oficialização trouxe a influência pagã e mundana para a igreja. Olha lá, a doutrina de Balaão aqui citada, ela reaparece como também a doutrina dos nicolaítas. Significa dominadores do povo, que já fora enfrentada pela igreja lá no livro de Éfeso, pela igreja de Éfeso. Nesse período, os líderes espirituais, o clero, os líderes, passaram a se assenhorar dos cristãos leigos. Essa filosofia trouxe todo tipo de erro e desvio doutrinário para a igreja, como, por exemplo, a aceitação de outros mediadores entre Deus e os homens. Vou falar aqui os santos, as imagens. Começaram as pessoas a fazer práticas
que Deus não aceita, como a idolatria, que a idolatria sempre foi um problema de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar. Por isso que ele chama aqui que uma das práticas era aqui, ó, dessa igreja, os irmãos começavam a praticar a idolatria. Eu conheço pessoas que foram da nossa igreja, foram firmes, e nós ensinamos a palavra de Deus. Mas são pessoas que eles se misturaram com outras religiões, que é o que está acontecendo hoje. Tem pessoas aí que ela já está na 10ª religião. Ela não tem fundamento. Aqui Jesus se apresenta para essa igreja como a palavra de Deus. Como você está vendo aquela Bíblia ali na imagem, que a gente está aqui assistindo a nossa live no YouTube. Você está vendo uma Bíblia ali, ó. Ali está a representação do Senhor Jesus, que ele é o verbo vivo. Como está escrito em João no capítulo 1, o Evangelho de João apresenta Jesus como o verbo, como a palavra rema, a palavra liberada de Deus. Aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas, onde está o Espírito? Onde está Jesus? Jesus é essa palavra. Ele mesmo diz, e conhecereis a verdade, que é Ele. Conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas, elas têm que conhecer Jesus. Mas o que está acontecendo hoje, eu falo muito isso para mostrar aqui, porque eu estou falando com todo tipo de pessoas. Pessoas que conhecem a palavra e pessoas que são leigas, pessoas novas da fé, neófitos, pessoas que querem ser pastores, pastoras. Observem bem, você não pode ensinar aquilo que não está na Bíblia. Hoje muita gente, aqui eu coloquei a bandeira do Brasil, eu não adoro a bandeira do Brasil. Eu não luto por partido, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Isso aqui é apenas representando que nós estamos aqui no Brasil. Breve vou colocar a bandeira do Amazonas aqui para você entender que eu estou em Manaus, Amazonas. Mas eu não idolatro. Só que naquele período aqui, ó, essa igreja, ela começou a se misturar. Começou a se misturar com dois tipos de religiões que eram profanas. A religião aqui dos Nicolaítas, que ele cita aqui, ó, doutrina de Balaão. O Balaão ensinou, ele se desviou, era um profeta de Deus, que ele se desviou da verdade por dinheiro, por ganância. Hoje muita gente aí está agarrado com políticos. Eu não gosto de política dentro da igreja, porque é a doutrina de Balaão. Balaão foi se unir a Balaque, e ele ensinou como enganar os tropeços aqui, que é citado nos filhos de Israel. Está escrito aqui em número 24, 14, 25 de 1, 31 a 16. É um cara que aparece aqui, aparece nesse texto e aparece no livro de Judas. Que ele é uma doutrina do engano, da enganação. Tem gente que está indo para a igreja por enganação. Tem pessoas que só vão para essa igreja que tem profetada, que tem enganação. Você está vendo um monte de heresias. Essas igrejas que tem muitas loucuras, muitos escândalos, são doutrinas em que as pessoas começam a inventar. Eu vou atrás lá do profeta, eu quero ouvir a voz da profetisa. As pessoas começam a seguir. E aqui, ó, a outra coisa que ele cita, que é uma seita que apareceu naquele tempo, é essa aqui, ó, a doutrina dos Nicolaítas. Nicolau, ele era um dos diáconos. Você vê isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 5, 6, quando foi feita a instituição do diácono. Esse homem aqui foi um dos líderes, Nicolau. E ele se desviou ele se desviou da igreja verdadeira, e ele fez... Aqui começa o cara que sai de uma igreja, racha a igreja. A doutrina do Nicolaíta é a doutrina dos rachadores que tem nas igrejas. Cuidado para quem você está seguindo. Tem muita gente que sai de uma igreja, ele sai de uma denominação, ele não sai na bênção, ele sai rachado. Ele arrumou confusão, fez loucura lá, e de repente aparece colocando lá o seu ministério, a sua assembleia, a sua denominação, a sua igreja pentecostal. Muito cuidado. A doutrina dos Nicolaítas são aqueles que não querem obedecer Jesus. Eu fui pregar numa igreja aí nova. Quando eu cheguei lá, o pastor não ensinava isso que eu estou ensinando. A doutrina dele não era a doutrina de apenas fazer movimento. Ele achava que ele era pastor por estar em movimento. Não conhece a Bíblia. Pessoa que nunca leu a Bíblia, como é que vai ensinar? Eu aqui, para mim estar pregando para você, eu já li a Bíblia mais de 40 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Eu já estudei muito, já li mais de 10 mil livros.
Eu procuro estudar, saber o que eu estou falando. Eu estou pregando aqui a mensagem literal, não estou enganando. Mas tem muita gente que usa a Bíblia, a palavra de Deus, para enganação. Para enganar as pessoas que não conhecem nada. Muito cuidado com essas pessoas. Muito cuidado. Essa pessoa fala muito bem. Nem todo mundo, até o diabo, ele profetiza. Não esqueça disso. O próprio Senhor Jesus diz que um dos sinais da volta dele seria os anticristos, seriam os falsos profetas, os que aparecem no meio da igreja aí, falando bonito, se apresentando bonito, mas não tem nada com Jesus. Até o Senhor Jesus, ele diz uma advertência aí, que muitos virão em meu nome, profetizando, fazendo loucura. Esta igreja aqui, ela estava aceitando essa doutrinação. Você está entendendo? Muito cuidado com a doutrinação. Tem muita gente que doutrina a mente que você nem imagina. Os doutrinadores, esses caras inventam cada conversa que desvia as pessoas. É isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 24 e 25. Mateus 25 e 26, que se possível for, eles enganarão até os escolhidos. Os falsos profetas, os enganadores, vão tentar enganar os escolhidos. Decora isso aqui. Quem está por trás dele? Satanás. Aqui você observa que aparece a palavra, o trono de Satanás, onde Satanás habita. Tem lugar aí que Deus não está nem presente mais. Quem está lá é o diabo. Satanás quer dizer o adversário de Deus. Tem muita gente aí que está se tornando o adversário. São as pessoas que brigam por poder nas denominações. São as pessoas que fazem a vontade do diabo. A vontade do diabo é espalhar, não é ajuntar ninguém, não. Foi isso que Jesus disse: quem comigo não se ajunta, se espalha. Então tem muita gente se unindo com pessoas que não prestam. Quando menos vê, é o que você está assistindo. Todo dia eu vejo as notícias aí de várias igrejas. Pessoas que seguiram o pastor tal, saíram de uma igreja que estava numa boa. Eu conheci muita gente assim, que saíram até da minha igreja para seguir o falso profeta, e essas pessoas se perderam. Sabe por quê? Porque elas achavam que estavam seguindo o anjo de luz, mas o anjo de luz que eles estavam seguindo era Satanás. Aqui você observa que a maioria dessas seitas, dessas heresias, ele usa uma palavra aqui muito forte, né? Essa é a prostituição. Acontece todo tipo de coisas nessas seitas do diabo. A liderança, só escândalo. Eu prefiro nem comentar porque já deu para você entender o que eu estou falando. Hoje nós temos que tomar cuidado. O Senhor nos chamou para nos santificar, para nós estarmos mais próximos de Deus. Quando você se afasta de Deus, o inimigo vem com tudo para tentar de todas as maneiras te corromper. Eu conheci muita jovem, muitas pessoas de Deus que se perderam. Eu vou ver se eu conto em 12 minutos esse testemunho. Quando eu era novo convertido, eu estava com menos de um ano na igreja, eu fui fazer um curso bíblico só com missionários. Eu era o mais verdinho de todos que estavam ali presente. Ali tinha de todo tipo de religião. Era uma cruzada canadense que veio ensinar 100 missionários, eu estava lá no meio aprendendo. E lá encontrei uma jovem que conhecia de tudo da Bíblia, era uma profetisa. E ela caiu num conto de um rapaz, olha lá, é assim que as pessoas caem. Ela caiu num conto de um rapaz e ele levou ela para o motel e ele teve uma transa com ela, uma transa. E ela, inexperiente, de nada, caiu na lábia daquele rapaz, que era um rapaz da outra igreja. Observe bem, quando uma pessoa convida você para te prostituir, você tem que dizer não. Eu tinha 16 anos e ela devia ter 19 anos. Mas era uma jovem ainda, tinha uma vida pela frente. Aquele rapaz transou com ela e o que aconteceu? Não passou 12 meses, ela estava grávida. Ela contou todinho um pecado, só que ela não confessou o pecado para o pastor dela, ela não confessou o pecado para os seus pais. Ela estava com 3 meses de gravidez, aproximadamente. Esse curso foi 7 meses, ela estava no meio do curso. Ela estava no meio do curso e ela já estava grávida. Porque ela caiu no quê?
ela caiu na doutrina de Balaão, que é a doutrina dos tropeços. Muitas pessoas estão tropeçando dentro das igrejas. E olha lá, nós aconselhamos ela a confessar o pecado, que Deus iria honrar ela. Ela pensou na consequência, na vergonha que o pai e a mãe. Aí esse namorado falso crente chegou com ela e disse assim: olha, é melhor você abortar. Vamos abortar, toma esse monte de remédio aqui que tu vai abortar. E eu disse, junto com os outros irmãos, disse, não faça isso, não aborte. Jesus vai te dar uma chance. Ela pegou, não ouviu a voz da igreja, ela quis ouvir a voz do mundo. Ela acabou usando esse remédio para abortivo e ela morreu a criança, e aí foi aquele auê, a mãe dela chorando. Você está entendendo? Tem muita gente que cai nos tropeço da vida. Eu costumo dizer que tudo nessa vida tem solução. Nós só não temos solução, sabe o que? É para a morte. Então tudo aqui, não importa o que você está passando agora, ó, tudo pode mudar se você se aproximar de Deus nessa noite. Mas se você se entregar para o adversário, para Satanás, para essas doutrinas do Balaão, a doutrina dos Nicolaítas, você vai cair no pecado e no tropeço. E você pode parar no inferno. Então, muito cuidado. Vamos orar nesse momento por você que está enfrentando uma prova, uma luta. Aqui está o livro da oração. Eu vou estender minhas mãos no livro e a mão do Senhor também vai tocar em você. Cite o nome nesse momento das pessoas que você quer que Deus opere. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todos nós passamos por lutas, por provas. E eu oro nesse momento por esse homem, por esta mulher que está aqui junto conosco, o nome deles escrito. Aqui eu oro por todos os meus irmãos que estão aqui, a minha parentela. Que o Senhor visite esses pastores, essas pastoras, essas pessoas de vários ministérios que oram conosco aqui, fazendo parte dessa corrente de oração, pessoas que estão recebendo essa mensagem no YouTube, pessoas que estão recebendo no Facebook. Nós estamos compartilhando no nosso grupo Corrente de Oração, que essas pessoas que compartilham essa mensagem possam ser tocadas, que o Senhor entre com providência para restaurar, para renovar, para tirar essas pessoas dessa situação de frieza. Toca nessa criatura, meu Pai, da cabeça à planta dos pés. Restaura a saúde desse homem, desta mulher nesta hora. Senhor, traz essa pessoa para a comunhão. Não deixa, Senhor, meu Deus, essa pessoa se perder. Essa mulher e esse homem estão citando o nome de pessoas que estão realmente abandonaram a igreja, estão desviadas, estão bebendo, usando droga. Muitos estão até no presídio. Nós oramos por essas pessoas porque sabemos que a salvação começa agora. Que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode resgatar, que o Senhor pode mudar, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Toca nessa criatura agora, meu Pai, que está citada, que está citando o nome de várias pessoas, pessoas que já mandaram o seu nome, que estão aqui no livro da oração. Meu Deus, abençoe essa noite, a 34ª noite dessa campanha. Nós estamos numa luta, numa guerra, numa batalha muito grande, porque muitas vezes estamos gripados, mas estamos lutando aqui. Nós não podemos parar, nós estamos numa caminhada, Senhor, na Tua presença, rumo ao céu, e queremos levar muitas pessoas para o céu, enquanto o adversário quer levar muita gente para o inferno. Por isso nós te pedimos, meu Deus, nesta hora, nesse instante, quebra toda a força das trevas desta casa, deste lado, desta família. Repreende o espírito devorador, o espírito cortador, migrador, toda a força do diabo, todos os gafanhotos do inferno que foram lançadas sobre esta casa, que amaldiçoaram esta vida, essa pessoa que se sente derrotada, fracassada. Quebra todos os laços inflamados do maligno, quebra toda a força do inimigo que foi lançada, toda a bruxaria, feitiçaria que foi lançada nesta casa, nesta família. Senhor, resgata esses teus servos, as tuas servas nesse momento. Toca nessas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Toca nessa criatura agora. Nós oramos por todo nesse instante de fé, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse, diga eu recebo. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Vamos continuar orando, irmão, não desista. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, na 35ª noite no Monte da Oração. Face a face com Deus. Estamos na campanha de 52 noites face a face com Deus.
Que a paz esteja em cada coração, durma bem, compartilhe essa mensagem, você que está recebendo no YouTube, compartilhe, curta, que é para outra pessoa assistir essa mensagem. Que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Amém. Obrigado, meu Deus. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.